Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das profecias mais impactantes do livro do Apocalipse, a queda da misteriosa Babilônia. Vamos entender o que ela realmente significa e por que a sua queda é um evento tão colossal. E tudo começa com essa declaração, assim, bombástica, vinda de um anjo poderoso. A repetição, sabe, caiu, caiu, já estabelece de cara um tom de algo inevitável, um colapso gigantesco. Mas a pergunta que fica é, o que, afinal, está caindo? Então, a primeira pista que o texto nos dá é que, olha, não estamos falando daquela cidade antiga, lá no Iraque. A descrição é de algo muito, mas muito maior, um símbolo que tem um alcance global. Pois é, para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa entender o que é essa tal de Grande Babilônia. E como vamos ver, ela é bem mais que uma cidade, ela é um sistema inteiro. A interpretação que a fonte traz é que Babilônia é esse sistema global gigantesco e todo interligado. É como se fosse a soma de toda a cultura, o poder e a economia do mundo, que funciona por conta própria, muitas vezes contra o divino, e que estaria sob a influência do que o texto chama de príncipe deste mundo. E esse sistema se apoia em três grandes pilares, todos conectados. O pilar político, com os governos do mundo todo agindo em bloco, o econômico, movido por um comércio focado em riqueza e luxo, e o religioso, que seria uma espécie de crença universal que serve para todo mundo, mas que no fundo acaba enganando as nações. Juntos, esses três pilares formam o poder e a influência da Babilônia. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que um sistema tão gigantesco que parece invencível simplesmente desmorona? A fonte descreve um processo bem interessante de destruição que acontece em duas etapas. É quase como uma implosão. Primeiro, acontece essa implosão interna. O próprio líder do sistema, o anticristo, se vira contra a Babilônia para consolidar seu poder e exigir que todo mundo adore só a ele. E só depois dessa autodestruição é que vem o julgamento divino final sobre o que sobrou. Isso mostra uma coisa: o sistema é instável por natureza. No fim, o mal acaba se destruindo por dentro. Claro, a queda de um sistema global como esse causa um verdadeiro terremoto no mundo. E a reação da elite, dos poderosos, diz muito sobre a natureza do sistema que eles tanto defendiam. O texto aponta exatamente quem são os que mais choram essa queda: a elite política, os grandes empresários e a galera que comanda o comércio global. Basicamente, os arquitetos e os maiores beneficiários do sistema. A perda para eles é gigantesca. E aqui está o ponto central. O choro deles não é pelas pessoas, nem pela cultura que se perdeu. É pelo dinheiro, pela riqueza que sumiu. Como diz a citação, pois em uma só hora tamanha riqueza foi arruinada. É um luto puramente egoísta, materialista. E essa expressão, em uma só hora, aparece várias vezes. A ideia aqui não é pensar em 60 minutos cravados, mas sim em mostrar a velocidade com que tudo acontece. É chocante, repentino, total. Aquilo que levou séculos para ser construído some num instante. Só que, enquanto os poderosos da Terra estão nesse lamento todo, a perspectiva do céu é completamente diferente. Lá não tem tristeza nenhuma. Pelo contrário, o que existe é um grito de justiça. No meio desse colapso todo, uma voz do céu dá uma ordem bem clara: saiam dela, povo meu. A mensagem principal aqui não é sobre destruir por destruir, mas sim sobre separação. É um chamado para se desconectar de um sistema corrupto antes que seja tarde demais. Olha, esse contraste é de arrepiar. De um lado você tem o ai, ai da terra, um lamento pela riqueza perdida. Do outro, a alegria no céu, comemorando que a justiça finalmente foi feita. A queda da Babilônia é ao mesmo tempo uma tragédia para uns e uma vitória para outros. E a profecia chega no seu clímax com uma das imagens mais fortes e definitivas de todo o livro. Uma imagem que simboliza a aniquilação total desse sistema. Para mostrar que essa destruição é para sempre, que não tem volta, a fonte usa uma metáfora física que é impossível de esquecer. Um anjo poderoso faz um ato simbólico. Ele pega uma pedra enorme do tamanho de uma mó de moinho e a joga no mar. Imagina só a força, a finalidade desse gesto. O que acontece com uma coisa tão pesada quando é jogada no fundo do oceano? A resposta é essa aí. Nunca mais será encontrada. Fim de papo. O texto ainda diz que a música, o comércio, as luzes, até as vozes das pessoas, nada disso vai ser ouvido de novo. Toda a existência da Babilônia é apagada para sempre. E a profecia nos deixa com essa reflexão profunda. Ela acaba sendo um alerta sobre o destino de qualquer sistema mundial construído sobre a ganância e a soberba. É uma conclusão realmente poderosa para uma visão dramática do fim da história como a gente conhece.